Como você deve fazer as revisões no estudo para concurso público? Adotar uma rotina correta nas revisões vai permitir que você caminhe na matéria sem perder a retenção e memorização daquilo que você já estudou. Olá pessoal, quem não me conhece, meu nome é João Chaves, eu sou servidor público federal, já fui aprovado em vários cargos públicos, inclusive para a magistratura. E agora chegou a hora de eu ajudar você a também conseguir a sua aprovação. A importância de fazer as revisões nos estudos, especialmente para concursos públicos, é uma coisa intuitiva que todos nós sabemos que é verdade. Tanto é que quando nós precisamos fazer uma prova, nós corremos para pegar o material e fazer aquela revisão de véspera de prova. Acontece que, em se tratando de concursos, a revisão de véspera não é a coisa mais eficiente e nem sempre também ela vai ser possível, porque são muitas matérias a serem revisadas na véspera da prova, o que inviabiliza esse tipo único de revisão. Existem muitos estudos comprovando a necessidade e a eficiência das revisões na retenção e na memorização dos conteúdos. Porém, mais importante do que estudos comprovando isso é o que a prática nos mostra. E eu posso dizer para vocês que a revisão mudou completamente os meus resultados nos estudos. Eu fiz um vídeo falando de como eu me preparei para a magistratura. E nesse vídeo eu conto mais ou menos como foi o início da minha trajetória e eu vou repetir aqui o iniciozinho de forma um pouco mais sucinta para que vocês entendam como a revisão mudou a minha vida. Eu fazia curso preparatório para agente de Polícia Federal e a prova não abria de jeito nenhum. Eu fiquei mais de um ano estudando e naquele afã dos iniciantes de querer fazer logo a prova, eu acabei parando de estudar e fui empreender. Eu abri uma loja, era uma livraria e uma papelaria. Assim que eu abri essa loja, saiu o edital para a Polícia Federal e também para a Polícia Rodoviária Federal. E já trabalhando na loja, eu resolvi que eu deveria continuar os estudos, porque eu já estava há muito tempo estudando e eu não queria perder aquele tempo que já passou. Então, eu comecei a estudar de tarde pelos livros que eu mesmo vendia na prateleira. E para não amassar os livros, porque eu queria vendê-los depois, eu comecei a fazer resumos e topificações da matéria. E no dia seguinte, antes de voltar para abrir a loja, eu fazia uma revisão em cima daquele resumo dos estudos que eu realizei no dia anterior. E essa metodologia de revisão, somado a algumas outras coisas, como exercícios, etc., me ajudaram com certeza a ser aprovado nas duas provas, tanto na Polícia Rodoviária Federal, quanto para agente de Polícia Federal. Alguns anos mais tarde, quando eu decidi retomar meus estudos para outros cargos públicos, eu voltei a adotar a prática das revisões, mas primeiramente restrita à jurisprudência. Então eu fazia as revisões somente daquelas decisões que saíam nos informativos do STJ e do STF. Porém, o estudo foi tão eficiente e a jurisprudência estava tão afiada na minha cabeça que eu decidi expandir a revisão para todo o conteúdo estudado. E foi a melhor coisa que eu fiz nos meus estudos. Agora vamos lá. Como preparar o seu material para facilitar as suas revisões? Porque o material de revisão, ele não é o mesmo material que você estuda a matéria. Você vai estudar a matéria por livros, apostilas ou pelas suas anotações de sala de aula, mas você não vai revisar por esse material. Durante os seus estudos, você vai criar mapas mentais ou pequenos resumos ou topificações. Você pode também fazer grifos no material original, mas eu particularmente nunca adotei essa técnica. Eu prefiro escrever aquilo que eu vou revisar. E é a partir desse material extremamente resumido e sucinto que você vai fazer a sua revisão. Para que você crie um material eficiente de revisão, você não deve se estender muito no material, nem colocar muitos detalhes nele. O importante é que você destaque as palavras-chave do conteúdo para que na hora da revisão você puxe pela sua memória, a partir daquela palavra-chave, os detalhes do estudo. Porque é dessa forma, estimulando a sua memória a buscar informação, que você vai conseguir gravar com eficiência todo esse conteúdo na sua mente. Agora eu vou falar quanto tempo você deve reservar por dia para fazer as suas revisões. Muito se diz por aí que você não pode passar de meia hora fazendo revisão. Eu concordo com isso, mas eu acho que isso depende um pouco da quantidade de horas que a pessoa tem disponíveis para estudar por dia.
Se você for um daqueles concurseiros sortudos que tem condições de só estudar durante todo o dia, eu acho que você pode reservar um pouco mais de tempo para suas revisões. Até porque o volume de estudos seu é muito maior, então a quantidade de conteúdo que você tem que revisar também é maior. De outro lado, se você é daquele concurseiro aguerrido, que tem pouco tempo de estudo, mas mesmo assim se dedica firme nele, muitas vezes meia hora vai ser muito tempo da sua rotina. Você que estuda 2, 3 horas por dia, meia hora é muito tempo, é tempo precioso demais. Então eu recomendo que você reserve de 20 a 10% do seu tempo de estudos para as revisões. Esse percentual, na minha opinião, é o que eu acho mais viável para otimizar tanto as revisões, quanto para que você não fique parado na matéria, para que você consiga prosseguir estudando. Caso contrário, o seu estudo vai virar só revisão e você vai ficar empacado na matéria, vai se desmotivar e isso vai aumentar as chances de você desistir dos estudos. Um outro ponto extremamente importante sobre as revisões. Qual a periodicidade para você fazer suas revisões? Bom, a periodicidade vai depender também do tempo disponível que você tem para revisar. Se você tem cerca de meia hora por dia para revisar, você pode adotar uma periodicidade para suas revisões. Agora, se você só tem 10 minutos para revisar, a sua periodicidade vai ser outra, diferentemente daquele que tem 1 hora de revisão por dia. Então vamos lá, a prioridade da revisão é aquela que é feita 24 horas depois do estudo. Então se você tem muito pouco tempo para revisar, você só vai fazer as revisões de 24 horas. Então tudo que você estudou no dia anterior, você vai revisar no dia de hoje. Agora, se você tem um pouquinho mais de tempo para fazer as revisões, eu recomendo que você faça a revisão de 24 horas e a revisão de 1 semana. Então, todo dia você vai revisar o que você estudou no dia anterior e também aquilo que você estudou na semana anterior. Agora vamos lá, se você tem um pouquinho mais de tempo para revisar, eu recomendo que você adote a revisão de 24 horas, a revisão de 1 semana e a revisão de 1 mês. Então, sendo repetitivo, mas é importante para você memorizar, você vai rever todo dia aquilo que você estudou 24 horas antes, 1 semana antes e 1 mês antes. Essas revisões vão se acumulando. É claro, se você tem mais de meia hora por dia para fazer revisão, você pode acrescentar a essas revisões outras revisões mensais. Então pode ser assim, por exemplo, você vai rever aquilo que você estudou 24 horas, aquilo que você estudou há 1 semana, há 1 mês, há 2 meses e há 3 meses. Essas 5 revisões eu acho que são mais do que suficientes, mesmo você tendo tempo bastante para fazê-las, eu não vejo por que revisar mais do que 5 vezes a matéria. Para que você consiga manter um controle legal dessas revisões, eu recomendo que você ou use um calendário, que pode ser no seu próprio celular, ou uma planilha de Excel, que é como eu fazia. Eu já cheguei a fazer 5 revisões por dia, então eu revisava 24 horas, 1 semana, 1 mês, 2 meses e 3 meses. Esse estudo ele é muito eficiente. Agora, você não pode ficar enrolando muito na revisão, senão você vai perder também o tempo de estudo. Então, o estudo ele é como se fosse um acelerador e a revisão é como se fosse um freio, porque quanto mais você revisa, menos você consegue andar no estudo. Ao mesmo tempo, você não pode sair acelerando que nem um louco sem se preocupar em reter aquilo que você já estudou. Então você tem sempre que controlar o pé no acelerador e no freio, fazendo as revisões, mas ao mesmo tempo avançando na matéria. E aí, eu consegui te convencer a fazer as revisões? Pessoal, não fazer revisão é como vender o almoço para comprar a janta. Vocês estão gastando tempo estudando matéria que só um pouquinho dela vai ficar retida na sua memória. Então as revisões elas funcionam como um seguro que você faz para o seu carro. Ninguém quer comprar um carro e correr o risco no dia seguinte bater o seu roubado e perder tudo aquilo que investiu. No estudo é a mesma coisa. As revisões são seu seguro. Você não pode deixar de fazê-las sob pena de perder todo aquele tempo que você investiu estudando. E você já faz suas revisões? Qual a periodicidade ideal para você
para fazer as suas revisões. É isso aí, pessoal. Esse é o conteúdo de hoje. Quem gostou, eu peço que curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos conteúdos. Muito obrigado pelo tempo de vocês e vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu! Acontece que, em se tratando de concursos públicos,